Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje eu quero falar sobre um tema que muitas pessoas têm feito questionamentos para mim sobre o processo de desencarne. E como é que acontece, né, sobre a vida lá do outro lado, quando a gente sai da esfera terrestre, tá? Então, assim, tem muitas pessoas que têm algumas dúvidas, porque hoje em dia nós temos já novos meios de saber, né, como é que é a vida lá do outro lado, porque antigamente as pessoas acreditavam que apenas a gente poderia ir para uma colônia ou ir para um umbral, ou enfim. E hoje em dia nós temos muito mais possibilidades de conhecimento e pronto, o conhecimento ele está se expandindo, né? Ele está se abrangendo. Então, o que eu posso dizer para vocês? Quando a gente desencarna, primeira coisa, nascer dói muito mais do que você falecer, morrer, tá? Morrer do aspecto físico. Por que que para os espíritos não existe limitação de vida, tá? Por quê? Porque a gente é igual, o corpo humano é como se fosse igual um, uma roupa. Então, hoje eu estou vestindo o amarelo, né? E, de repente, amanhã eu quero desencarnar e quero vir com um outro corpo, com uma roupagem diferente. Aí amanhã eu venho de jaqueta, e venho com uma roupa diferente, enfim. Então, isso vai definir, mais ou menos, em cima daquilo que a gente deseja, tá? Se você quer reencarnar, ok? Você vai ter a possibilidade de outros corpos, certo? Então, o desencarnar, ele dói muito menos, tá? Aliás, nem dói, tá? Do que você nascer. Então, aonde eu quero chegar com isso? Que as pessoas têm uma crença limitante. Ai, coitado da pessoa, era tão boazinha e morreu. Judiação, ele não merecia isso. Gente, não existe essa coisa do mérito. Existe sim aquilo que aquela alma programou antes de vir para a Terra. Então, ela programou para que ela estivesse até X data, até X idade, estando aqui na Terra, e depois ela entendeu que o processo dela, dessa jornada, desta viagem, ia acabar em tal época. Então, não existe essa coisa de, gente, pelo amor de Deus, parem de infantilizar isso, tá bom? Ai, coitadinho, mas era uma pessoa tão boa, por que que Deus permitiu? Gente, foi a escolha dessa pessoa. Por que que é tão difícil as pessoas respeitarem o livre-arbítrio das outras, né? É a mesma coisa. Olha, agora eu tô com cabelo azul querendo ir pro roxo. Tem um monte de gente falando, nossa, seu cabelo vermelho era melhor. Aí tem outros, nossa, poxa, que pena, você podia estar com cabelo preto, sabe? Então, assim, cada um tem seu livre-arbítrio, cada um faz aquilo que quer. Entende? E o processo de alma, de encarnação, também é assim, é a mesma coisa, entendeu? Não é um martírio para aquela pessoa, pelo contrário. Mal imaginam muitos de vocês como é a vida lá do outro lado, tá? Obviamente que aqueles que não têm um respaldo espiritual, aqueles que não estão num processo de evolução, porque tudo aqui é uma lei de causa e efeito. Então, o que você faz uma hora, você vai pagar. Hoje eu pago coisas que eu fiz lá atrás, entende? E também recebo coisas dos meus fractais que estão encarnados por aí e acabo fazendo um trabalho aqui por mim e por todos os outros, né? Para o meu grupo de supramônada. Então, o que que acontece? Quando a pessoa desencarna, a primeira coisa, ela vai passar pelo umbral. O que que é um umbral? É um lugar ruim? Depende. Depende. É a mesma coisa de você estar dentro de uma delegacia. Você pode estar indo ali para buscar, fazer um boletim de ocorrência, fazendo um lado justo da sua vida, mas também existe o outro lado que as pessoas podem estar como réu e aprisionados, ok? Então tem os dois lados da moeda. O umbral é uma zona que é como se fosse uma rodoviária. Então, vai ter autocarro que vai para o norte e tem autocarro que vai para o sul.
Então você vai para as zonas que você acha que é melhor para você. Então o que que acontece? Quando você vai para essa rodoviária, se você optou ir para o norte, suponhamos que o norte seria uma linha mais de evolução. Então você vai para onde? Você pode ir para o norte, nordeste, noroeste, ok? Só que dentro desses 3 locais, eu posso ir, então eu vou para uma colônia. As colônias, elas são 4ª dimensão, gente. Não é mundo dimensional, é super evoluído, não, tá? Porque o umbral, ele é coerente conforme o nosso estado de consciência. Então, se o meu estado de consciência ainda é muito preso às coisas da matéria, eu vou para um hospital espiritual, eu vou para uma escola de ensino dentro das colônias espirituais, que muito o espiritismo fala muito sobre essas colônias. Só que o estado de consciência ali não é tão elevado, ok? Por quê? Porque eles são presos ainda à matéria. Eles vivem uma vida espiritual fisicamente, igual a física aqui. Só muda que lá está em espírito, aqui você está em matéria. Só que lá você está tendo uma consciência ainda de 3ª dimensão, ok? 3ª e 4ª dimensão. Por quê? Porque são aspectos do mundo físico que eles estão vivendo na 4ª dimensão, ok? Porque a 4ª dimensão é o estado etérico da 3ª dimensão. É o estado de consciência, é o estado emocional, é o estado espiritual. Espiritualidade, gente, é o seu estado de consciência, tá? Então, a sua consciência, ela vai estar conectada ali com a colônia justamente por isso, porque você ainda está muito apegado à Terra, tá? Mas é uma pessoa de bem, é uma pessoa que está ok. Aí você quer ir lá para o norte. Mas, se você é uma pessoa que, de repente, trabalhou sua espiritualidade, você tem algum conhecimento, você tem uma bagagem espiritual, sabe que existem outras dimensões além da Terra, sabe que existem outros lugares e você, de repente, prefere ir para algum outro lugar dimensional, você também pode ir. Por exemplo, eu não quero, não quero mais encarnar na Terra. Então, a hora que eu for desencarnar, eu tenho que já estar com esse estado de consciência. Ok, eu não quero mais voltar para a Terra. Só que vai chegar umas pessoas super bem vestidas, umas pessoas com cara de mentores de luz, umas pessoas assim com uma fantasia assim maravilhosa, impecável, que como você não conhece o outro lado, né? Aí eles vão chegar e vão falar assim para você: olha, ô fulana, ô Paula, você lembra que você fez tal coisa? Você lembra que fez ali? Você fez assado e tarará, tarará, tarará? Aí as pessoas falam assim: nossa, é verdade, tá bom. Então eu vou reencarnar na Terra para fazer certo dessa vez. E aí a pessoa volta para cá e não faz certo. Só que o problema não é você voltar, porque você tem o direito de querer voltar para cá. Se o seu estado de vibração consciencial estiver na mesma frequência do planeta. Se não tiver, ok? Se você tiver com uma mente ainda 3ª dimensão e aqui já está vibrando na Terra na 5ª, você não consegue. Você vai ter que ir para outro planetinha para poder fazer o seu processo aí, ok? Pronto. E aí, o que acontece? Se eu justamente não quero encarnar na Terra, eu falo assim: olha, tá bom. Eu fiz. Esses senhores, essa gentinha que vem toda arrumadinha, bonitinha, achando, pagando de mentor, eles são os senhores do karma. São as pessoas que fazem você, a sua alma, como geradores de energia, ok? Por quê? Porque eles precisam de pessoas encarnadas na Terra, porque eles sabem que aqui é um lugar que é difícil de você manter sua vibração elevada todos os dias, né? Porque você sai na rua, o seu coleguinha sai de carro, ele vai lá, ele bate seu carro, ele te xinga. Então, para você manter um estado elevado de consciência, de energia, de vibração elevada, é difícil. Por quê? Porque as pessoas não te ajudam, ok? É difícil, é muito difícil, tá? Então, aí chega no meu caso, eu vou falar assim: meu querido, meu bonitinho, olha, eu não quero voltar. Ah, mas você fez tal coisa, você precisa ir lá. Olha que eu vou trazer aqui a sua mãe. Aí vem um espírito lá,
parecido com a minha mãe e vai falar assim: ai, filhinha, volta para a Terra, fazendo um drama queen para que eu volte a encarnar na Terra, tá? Se eu não sinto genuinamente que eu quero encarnar na Terra, eu não vou encarnar. Ponto. Eu vou falar: não, meu menino, eu já cumpri a minha missão, a minha parte aqui já acabou, agora eu quero ir para outra galáxia, agora eu quero ir para outro planeta, agora eu quero ir para outra dimensão, ou quero trabalhar como uma mentora apenas no plano etérico, tá? Então, gente, essa coisa de colônia não quer dizer que você está num grau mais elevado de consciência. Isso não existe, tá bom? Não existe. O que existe é nós estarmos com a nossa consciência muito firme daquilo que a gente quer, ok? Então, por isso eu venho dizer a vocês, estejam em alerta e percebam que 3 coisas. Você só vai embora quando você quer. Quando você marcou o dia e a hora para você nascer e você marcou o dia e a hora para você falecer, ok? Você reencarna se você quiser. Se você não quiser, você não reencarna, tá? Então, mas desencarnou, virou santo, vai tocar harpa no céu. Não, isso vai conforme o seu estado de consciência. Se você tem expansão de consciência, você vai para um lugar de pessoas que é do seu nível. Agora, se você é uma pessoa que tem um pensamento umbralino, você pensa em se dar bem em cima dos outros, se você é uma pessoa egoísta, se você é uma pessoa que se acha vítima do mundo, e aí pronto, vai dependendo do seu estado de consciência. Aí vai para um umbral mesmo, e dali a sua alma vai ser encaminhada para junto de pessoas que têm o mesmo estilo de vibração que você. Com certeza não vai ser no planeta Terra, ok? Por quê? Porque Gaia está em processo de transição planetária para ser um planeta em regeneração. Então, quando Gaia está em processo de regeneração, é porque até Gaia falou: gente, chega! Eu cansei de ser planeta escola. Um monte de gente aqui me espancando, me maltratando, testando bomba nuclear no mar, estão destruindo a minha natureza, as minhas veias, que são os rios, que são os lagos, que são as árvores, eles estão destruindo tudo. Chega! Chegou no limite dela. Ela disse: agora eu quero evoluir. Mas a gente tem outros planetas que querem viver a experiência que Gaia viveu, né? Como Quiron. Por isso que quando algumas almas vão lá para Quiron, não é que elas bem feito, gente má foi para lá. Não, ela é só um planeta primitivo como foi aqui, tá? Então, é o estado de consciência. Então, quando a gente vibra numa consciência de que se alguém me bateu, eu tenho que dar uma porrada também, isso é mundo instintivo. O instintivo é o quê? Primitivo, ok? Ele é animal. Você está entrando no instinto, no instintivo. Então, você não está no nominal e muito menos no espiritual. Tá? Então, as pessoas elas vão para um lugar que é onde as pessoas vibram assim: é pau, pedra é pedra, você tomou paulada, o outro vai lá e te dá pedrada, é na lei da causa e efeito, assim, muito rápida e ponto. É assim que funciona, tá? Mas isso é escolhas, tá? São escolhas das pessoas, ok? E a gente tem que respeitar, né? É gosto, né? Pronto, é a escolha das pessoas, é o livre-arbítrio. Então, cada um faz aquilo que acha que deve. Tá certo ou tá errada? Não. Por quê? Porque tem pessoas que preferem degustar muito mais tempo tal sabor. Tem outros que precisam degustar ou estar experienciando tais coisas muito menos tempo, outras mais tempo, né? Eu, Paula, por acaso, gosto de experienciar as coisas num tempo máximo de 4, 5 anos e depois já começa aquela rotação assim das coisas da minha vida. Por quê? Porque eu não tenho... eu enjoo das coisas. Mas eu sou do dia 28, né, gente? Quem é do dia 28 é o arcano da roda da fortuna, ou seja, vai ser sempre uma pessoa com muitos ciclos, tá? Muitos ciclos, ok?
Então, assim, eu sou a caixinha de Pandora, eu sou uma surpresa. Quando menos imagina, eu já mudei, tá? E você sempre assim e quer saber, adoro ser assim. Por quê? Porque eu vou experienciando várias formas, várias oportunidades, várias formas de jeitos e tudo de experienciar e viver coisas diferentes, tá? Então, pessoal, eu venho explicar isso para vocês, porque nós vamos ter muito desencarne, principalmente agora final de ano, até janeiro e fevereiro, porque o ano oficialmente começa quando entra a casa de Áries, tá? Quando nós entramos com o Sol na casa de Áries, aí sim está iniciando o ano, então seria em março, ok? Calendário gregoriano, como vocês sabem, é uma fantochada, é uma mentira, tá? É uma falsidade, tá? Nós temos 13 meses enfim, é muito diferente, os ciclos são de 28 dias, ok? Pronto, mas isso tudo faz parte do projeto da Matrix, né? Que todos nós sabemos que é uma matriz, é uma matrix que é um holograma que a gente está vivenciando, experienciando, é como se eu estivesse num game, e é assim que funciona. Pronto, mas isso é assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu falo mais. E, gente, pode falar, ponham suas perguntas aí e que eu vou continuar gravando aqui para vocês. Eu espero ter esclarecido para vocês, tá? Porque foi muita gente falando sobre isso, principalmente que nós sabemos que ano que vem nós vamos ter bastante desencarne também. Enfim, mas aí são assuntos de 2026 que eu vou falar mais para frente para vocês, tá bom? Um beijo para todos vocês e fiquem com Deus.